Bom dia a todos, né? Eu sou Marcelo Soares, vou estar fazendo aqui junto com vocês, analisando um pouco o mercado, tá? Antes da sua abertura, hoje que são dia 9/8/2019, certo? Aí uma sexta-feira, bacana. Vamos começar pelo mini índice, tá? Então, hoje, sexta-feira, tá? Então vamos começar a dar uma olhadinha rápida aqui no gráfico semanal. Tem de vista que esse candle aqui, ó, tá? Esse candle que tá correndo aqui, ó, que é um candle de resumo do 0,5 do dia 5 ao dia 9 desse mês, tá? É fechamento dele hoje, tá bom? Então, o preço, tá? Ele respeitou, tá? Esse suporte aqui ainda positivo, onde tinha sido rompido aqui, subiu e desceu, positivo. Eu tinha até mostrado sexta passada a Jamila, certo, Jamila? Que estava nesse candle aqui, o preço estava aqui embaixo e na sexta-feira ele fez a retração, tá? Então a gente já vê aqui que dificilmente hoje esse preço ele vai descer aqui os 101.300, bacana. Então já tem uma visão aqui. Vou dar uma olhada candle diário, tá bom, pessoal? Então aqui a gente já vê desse movimento aqui, tá? Nessa abraçada aqui que desceu, realmente já tem um movimento de alta, né? Se a gente trazer Fibonacci aqui, para a gente poder ter uma noção, tá? De quanto o preço já subiu pós essa queda, né? O preço aqui ele já subiu, tá bom? E fechou ali um pouco acima do 61.8, né? Ou seja, se hoje ele já abrir com gap de alta, tá, pessoal? Se o preço aqui ele abre hoje com gap de alta, se eu transformar esse diário aqui, para explicar um pouco mais fácil, eu transformei esse diário aqui em um gráfico de 60 minutos, tá bom? Então aqui agora transformamos o gap, o preço diário em preço de 60 minutos. Ajustar aqui os pontos. Pronto, bacana. Né? Então o que é que acontece, ó? Aqui nós temos o 61.8 positivo. Aqui nós temos o fechamento de ontem, tá? Então você vê que ontem o preço trabalhou aqui, só no finalzinho ele foi romper, tá? Isso aqui para mim é um bom sinal que o mercado hoje ele tende a subir, tá bom, pessoal? Então, se aqui o mercado ele vem hoje e abre com gap de alta, tá entendendo? A gente tem um cenário aí bastante animador para uma compra, tá? Especificamente, tá, galera? Especificamente por causa de um cenário aqui, ó. Vou mostrar vocês aqui meu outro gráfico que já tá. Então aqui eu já tinha traçado, ó, vocês viram, tá? A gente tem uma zona aqui, tá bom? Tem uma zoninha bacana de briga, tá? E se vocês observarem nessa zona de briga, quando o preço ele desce, tá? Ele entra e ele não consegue romper essa zona de briga, ele sempre volta, ó. Então ele desceu aqui, testou, não conseguiu romper, voltou. Testou aqui, ó, não conseguiu romper, subiu, certo? Ficou aqui. Quando o preço rompe,
com esse candle de força aqui, o preço agora entra aqui, não consegue romper e desce. Tá? Entra aqui, não consegue romper e desce. Tá bom? Então ontem o preço ele entrou aqui, trabalhou aqui, certo? E no último candle de 60 minutos o preço conseguiu romper, tá bom? Então o preço conseguiu sair dessa zona aqui, rompendo essa zona de briga, tá certo? E rompendo também o 61.8, tá? Então aqui a gente já tem uma visão mais favorável a uma compra, tá? A uma compra assim, ao mercado subir, tá? Então, a gente sabe que tá favorável ao mercado subir, mas a gente pode vir por 15 minutos e por 5 minutos procurar um gatilho para quê? Para compra, tá bom, pessoal? Para compra, seguindo a tendência principal do gráfico, tá bom? Então aqui o mercado ele vinha numa queda, né? Tá bom? Então, nós temos aqui agora, tá? Se o preço abre com gap de baixa aqui, tá? Se o preço ele abre com gap de baixa por aqui nessa região, bate aqui e retrai, tá? Aí a gente já tem um possível trabalho de venda, tá bom? Vamos buscar aqui o preço de ajuste, tá? Vamos ver aqui, preço de ajuste do índice, tá? Então aqui, Q19, que é o papel, certo? 104.300, preço do ajuste. Tá? Então, trazer aqui, pegar essa outra tela, trazer aqui no gráfico de M5, colocar um preço de ajuste. Tá? Coloquei ele na linha branca. Tá? Então aqui está no 14.104.300 mil, né? O preço de ajuste. Bacana. Botar aqui no M1, né? Então, nos 60 minutos, quer dizer, desculpa, tá? Então já fizemos aqui a projeção, né? Ou seja, preço rompendo aqui a região do 61.8, vamos ver se vai confirmar, se abrir com gap de alta, né, daqui a 15 minutos. Se abrir com gap de baixa, o preço voltar para essa região aqui, tá? Pode ser possível que ele vá respeitar, tá? Pode ser possível que esse candle semanal ele respeite esse movimento e ele retraia, tá, pessoal? Então se a gente vem aqui no preço semanal, tirar tudo aqui para não, tá? E traçar aqui um fibozinho, tá? Para poder tá? Então, aquele movimento lá de 60 minutos, pode ser que o candle que vai fechar hoje de 60 minutos, tá? De semanal, ele retraia aqui também nesse 61.8, tá? Então, que é por isso interessante aí, se o mercado abrir com gap de alta, abrir com gap de baixa, tá? Ele vai deixar algum cenário aí pra gente, tá bom? Possível ponto de resistência aqui bem bacana, nos 104, 853 também, tá? Gráfico de 60 minutos.
Assim, joga esse tempo aqui, posso pegar esse ponto aqui nos 60 minutos, tá, pessoal, também, e trazê-lo aqui para os 15 minutos, tá? Então, um preço bastante bacana aqui para o preço poder retrair, tá? Então, a gente fica nessa expectativa aí, mercado abrindo com gap de alta, o preço poder subir, ele vai vir testar aqui, esse ponto, tá? Vim testar esse ponto aqui, né, que é um ponto bastante forte, né? Uma resistência bem bacana aqui, tá? Como resistência, ele respeitou bastante, tá? Como vocês podem ver aqui em todos esses pontos, como resistência aqui, tá? Foi um ponto muito forte, tá bom? Então, vamos ficar na expectativa aí, tá? Vou abrir o dólar aqui para dar uma olhadinha agora, tá? Ó, o mini dólar, né? Colocar o dólar aqui no semanal, tá? Então aqui o dólar no semanal, ele vem, para a gente entender o que o Kendo pode fazer hoje, né? Rapidão. Então. No semanal não tem muita coisa dizendo ainda pra gente, né? Só uma formação aí de um triângulo, tá? Com mais facilidade que a gente também pode estar enxergando aqui no diário, certo, pessoal? Então, estamos vendo aqui a formação de um triângulo, né? Temos uma LTA, seguida de uma LTB, tá? Temos aqui no diário um ponto de resistência bacana, tá? Aonde segunda-feira abriu com gap, bateu, testou. Terça-feira abriu com gap de alta, bateu, testou. Quarta-feira abriu, foi lá, bateu e testou também, tá? E ontem o preço ele terminou não indo lá testar e desceu, tá? Possivelmente ele pode vir continuar essa queda, fechei esse gap aqui, tá? No diário. Então vamos dar uma olhada nele aqui no gráfico de 60 horas, que é um dos gráficos que eu mais gosto de olhar para saber se a minha operação ela vai ser mais voltada para compra, tá? Ou se a minha operação ela vai ser mais voltada para venda, tá bom? Então no gráfico de 60 minutos, tá? O preço, na verdade, ele fechou ontem quase na mínima de ontem mesmo, né? Então o preço ele abriu ontem. Ontem não, desculpa, tá? Aqui no gráfico do dia 5, da segunda-feira, tá? Então ele veio quase buscar a mínima de segunda-feira. Né? Então possivelmente ele vem testar aqui hoje no mini dólar, tá? E é aquilo, ganhando essa mínima aqui, a tendência do preço ele é descer, tá? Então, se a gente vê aqui já alguns padrões interessantes, tá? Colocar uma agressão, um volumezinho aqui bacana, nova linha, ok. Ixi, que isso? Agressão, volume, nova linha, avançar. Nossa, deixa eu ver aqui. Pô, meu, tava botando errado, cara. Tava colocando o volume errado, tá? Nada não, acontece, né?
Tá, pronto, bacana. Gráfico de 60 minutos. Tá, então, essa mínima aqui, né, da semana, a mínima da semana, que a gente tem a máxima da semana também, né? Tá? Então aqui, ó, observem aqui que nesse candle aqui, ó, desse 1, 2, 3, 4 candles de 60 minutos descendo com a forcinha bacana. A gente teve aqui esse candle sozinho, esse candle solitário, né, com o volume, tá? Só que o volume não foi superior aos dois últimos, tá bom? Então, também aqui, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nas últimas 8, 9 horas, uma compra vendedora muito forte, tá bom? Então, pode ser aí que o preço hoje, dando continuação nessa tendência que ela venha, ela realmente busca essa mínima aqui, tá? Ganhando a mínima, vamos ver aqui o preço de ajuste do dólar. O dólar ele tá no o ajuste do dólar aqui, né? Trazer para um tempo gráfico um pouco menor, tá? Na grande maioria das vezes, tá? O preço, né? Como a gente já sabe, ele tende a fechar um gap e buscar o ajuste, tá bom? Então, se abre aqui com gap de alta, tá? Abaixo do preço do ajuste, o preço bate lá, não consegue romper, desce e ganha essas mínimas, eu tenho um padrão bastante favorável à venda, tá? Também se o preço também ele abre com gap de alta acima do ajuste, ele desce, rompe o ajuste, vem fazer o fechamento, tá? Ganha essas mínimas aqui, eu tenho algo bem favorável também para venda, tá bom? Então, eu estou acreditando bastante aí numa venda no dólar também, tá? Então, estou acreditando muito aqui hoje, tá? O mercado aqui ele vai descer um pouquinho aqui no dólar, tá? Uma queda no dólar, tá? Tá bom? Uma queda no dólar aqui hoje, tá? E na próxima semana tudo indica também queda, tá, pessoal? Tudo indica queda também para a próxima semana. Esse candle aqui ele fechando abaixo da mínima desse candle aqui, tá? Então se o preço fecha, vamos supor que o preço hoje no diário dá alta no dólar, tá? E ele fecha aqui abaixo do 9,4950, tá? Tendência que nos próximos dias a gente tem uma queda também, tá bom? Então o preço ele pode descer aqui, ó, como eu falei, né, fazer esse fechamento de gap, tá, semanal, tá bom? O preço abriu semanal aqui com esse gap, certo? Com esse gap. Então, tendência que tem um movimento bacana de queda para quem queira pegar uma venda no dólar, tá? Ó. E aí, só ficar atento, pessoal, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos ter o 38.2 de FIBO, tá? Que é um ponto que onde normalmente o preço ele vai chegar, por mais que o preço ele queira descer, ele tende a dar uma segurada aqui, tá? Então, às vezes, você está com seu stop abaixo desse preço, seu stop gain abaixo desse preço, tá? O preço ele desce, bate nessa região, tá vendo? Uma região aqui onde tem também um possível pontinho de suporte bacana, tá? Uma regiãozinha aqui. Então, ele bate aqui, não vai alcançar seu stop gain, ele retrai, te dá um stop loss e depois ele desce e faz o movimento, tá bom? Então, voltando aqui para 60 minutos, tá? Então, o preço tem tudo aqui para buscar fazer esse fechamento semanal, tá bom? É que, na verdade, o que é que eu sempre procuro fazer, tá? Eu procuro buscar o movimento mais forte que o gráfico ele tende a fazer, tá? Então, a aluna perguntou aqui, quando você analisa em H1, tá? Ou seja, tempo de 1 hora,
e o tempo semanal. Você vai deixar sua ordem para buscar bastante pontos. Ó, por que eu estou analisando o semanal? Porque hoje é sexta-feira. Tá? Então eu estou olhando hoje o semanal muito porque hoje é sexta-feira, ou seja, às vezes a gente está olhando o gráfico dia de sexta, ele faz um determinado movimento, tá? Que nada mais nada é uma retração de sexta-feira, para que na segunda-feira o preço às vezes até ele continue ali o seu movimento, tá bom? Então como hoje é sexta-feira, tá? Então não custa nada eu dar uma olhada no possível movimento forte aí que o Keda hoje possa fazer, tá? É aquela leitura de quem opera opções binárias, que opera só a retração do preço. Tá? Então você sabe que a vela, quando bate determinado ponto, ele deve retrair. Tá? E a gente está, vamos supor, numa vela de 5 minutos, nós estamos analisando agora o último movimento da vela de 1 minuto para fechar. Tá? Então, por isso que eu dei uma olhada no semanal. Tá? O que é que eu gosto muito? Eu gosto de olhar o de 60 minutos, tá? Porque se eu sei que o 60 minutos fez um movimento de compra, aí eu baixo por 50 minutos, ou eu baixo por quinto, e eu procuro um gatilho nesses tempos menores, tá? Para mim poder estar fazendo uma operação de compra. Se o gráfico de 60 minutos ele está apontando venda, tá? Eu vou lá procurar no gráfico de 5 minutos, de 10 ou de 15, um gatilho para vender, tá bom? Então, eu se torno pegando um movimento a favor mais agressivo, tá? Porque não adianta a gente olhar, eu vou operar só 5 minutos, eu vou olhar o gráfico só de 5 minutos. Pô, bacana, 5 minutos tá dando uma compra bonita. Pô, só que o gráfico de 60 minutos tá dando venda. Aí a gente entra naquela compra que está dando 5 minutos, só que o preço desce. E aí às vezes a gente, fiz a análise errada. Só faltou entender que o gráfico de 60 minutos tá apontando venda. Né? E quando a gente opera o preço, quanto maior o tempo gráfico, mais forte, né? mais forte fica a sua análise. Tá bom? Possível ponto de resistência bacana aqui no dólar, né? Nós temos o 950,30, tá? Então o preço ele pode subir para dar uma testada aqui antes de descer. Preço de ajuste 933,34, tá? Mínima da semana. Bom, tá aqui, ó, 92,21. Tá? 921, tá? Mínima da semana, tá? Espaço para fechamento de gap aqui 26 pontos, tá bom? Então coloca ele aqui em 5 minutos, tá? Coloquei ele aqui em 5 minutos, ó. Ele já abriu num gap de alta acima do ajuste do pregão, tá? Tá certo? Ele vai ter essa zoninha aqui de resistência, tá? Para vir testar. E o movimento interessante é quando ele vir buscar o ajuste do pregão, tá? Então ele vindo buscar o ajuste do pregão, rompendo, fazendo o fechamento do gap, ganhando essas mínimas, uma possível venda, tá, pessoal? Uma possível venda, tá? Aqui agora dá uma olhada no índice. Ó, o índice, né? Então o índice ele abriu aí com um baita gap de baixa, né? Baita gap de baixa aqui, tá? Bora ver, né? Se o preço vai sair dessa região aqui, tá? Se o preço sair dessa região aqui, né? Então o preço abre aí com um gapzinho de baixa bem bacana, né? Quase 500 pontos, tá? Então é aquilo. No índice, abriu com gap de baixa abaixo do pregão, tá? Então sempre quando o mercado abre, o que é que nós temos que ter uma noção, tá? Que o preço na grande
maior parte, tá? Quando ele abre com gap, ele tende a fechar o gap, tá bom? Abriu com gap, ele tende a fechar o gap, tá? O ajuste tá aqui, tá? Na grande maioria das vezes, além do preço tentar fechar o gap, o preço ele tende a buscar o ajuste do pregão. Muitas vezes quando o preço ele rompe, tá? O ajuste, ele tende a seguir aquela direção, tá bom? Também. Então vamos ver aí, tá? Ó, temos aqui esse preço 104.380, né? 104.380. Né? 104.380 aqui, que é o 61.8 do movimento. Tá? O gráfico desceu, desceu. Né? Pode vir buscar essa região aqui, né? Buscar essa região para continuar descendo. É, 90% ali das vezes, tá? O preço ele tende a tanto fechar gap como buscar o preço do ajuste, tá? Certo?
aqui no dólar, o preço já tá aí fazendo o movimento e vindo buscar o ajuste, né? Tá fazendo aquele movimento mais forte o dólar. Colocar o preço do índice aqui no meu outro gráfico, cara, do ajuste. Aqui na outra tela, deixar o dólar aqui. E aqui eu vou deixar o dólar branco, né? Não, você consegue sim analisar, tá? Fazer a leitura de fluxo e analisar o preço, e fazer análise gráfica sim, tá? Consegue sim, tá bom? Na hora no operacional sim, você vai aprender com o Felipe, tá? Tá? Então vamos ficar aqui na sala mais 5 minutinhos, tá, pessoal? Pra gente entender aqui o movimento que vem mais um gráfico aí, tá? Até as 9h15, tá bom? E aí, quando o mercado fechar, a gente faz outra aula, ou se não amanhã, né, para entender os movimentos corretos que o preço ele fez, tá? Tá? Então, como eu falei, sim, é aconselhável sim, tá? É aconselhável sim, tá bom? Você fazer leitura de fluxo e gráfico sim, tá? É só saber fazer, tá bom? Então vamos ver aqui o dólar, tá? O movimento que ele tá fazendo aí. Tirar isso aqui e botar sem a boleta. Deixa só o gráfico.
Então aqui o preço ele daria assim, alto, tá? Daria assim, tá? Então, o preço ele buscando o ajuste, tá? Como ele está já fazendo o movimento aqui no dólar, certo? Aqui no dólar, ele vindo fazer o ajuste aqui, rompeu o ajuste, tá? Ele rompendo o ajuste aqui, tem a probabilidade de vir fechar o gap, né? Aqui no dólar. Tá? Então, tanto o dólar fazendo movimento de contra o ajuste, como o índice, tá, pessoal? Bacana. Tuane, tá me ouvindo? O áudio voltou? Bom dia. Não, cara, é particularidade de cada um, velho. Mas tudo funciona. Tudo funciona. Oi? Ah, normalmente. Anda junto, cara. Se vê na boletazinha, tá entendendo? Ele tende a andar junto, tá? Bacana. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mini índice, certo? Diário, né? Você vê aqui, ó, o preço do mini índice diário pro 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 índice cheio, tá? Pro índice cheio, tá variando bem pouquinho, cara, tá? Então você vê, né? A gente muda o gráfico aqui, ele muda bem pouquinho, tá vendo? Ó, mudei o gráfico, ele muda bem pouquinho, tá? Mas não tem erro. Sei que se você quiser fazer o pré-open, analisar o mercado antes de operar, ou até o gráfico operando, você analisar no cheio para abrir no mínimo, no mini, não estaria errado não, tá bom? Tá. Então deixa só mais 5 minutos correr, só essa vela de 5 minutos, tá bom, pessoal? Aqui a gente finaliza a nossa aula. E amanhã não, amanhã é sábado, né? E aí segunda-feira a gente vê o movimento que o gráfico fez hoje para entender, tá bom? Se o semanal fechou o gap, se não fechou, tá? O diário, o movimento de 5 minutos, o que dava para fazer, o que não dava para fazer, tá? Dentro dos nossos materiais disponíveis, as videoaulas. Vocês já começaram a assistir as videoaulas?
Bacana. A mostrar operações, aonde operamos, aonde pegamos, não pegamos. Porque, né, o preço no dólar chegou aqui na região, certo? Suportezinho aqui, né? Perto do ajuste, só que muito gráfico para rodar ainda aí, né? O índice correndo bacana, né? O índice correndo bacana. Bom, preço ganhando as máximas dos candles anteriores, tá? Se fechasse rompido era melhor, não rompeu. Entrou uma forcinha compradora aqui embaixo, bacana também, né? Já. Tá. Bacana, pessoal. Vamos finalizar por hoje aqui, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do dia, vocês podem estar mandando lá no grupo, tá bom? O índice aqui subindo, o preço subindo, tá? O dólar, o preço aqui ele tende a descer ainda, tá? O preço deu uma seguradazinha aqui, tá? Se a gente traçar uma ponta lá da máxima, tá? Tá vendo aqui, ó, como respeitou certinho? Tá? Então a gente tem aqui, ó, uma LTBzinha, aqui, o preço abriu com gap, rompeu ele, quando bateu, desceu, voltou, tá bom? Então, mas não tem nada que esquentar a cabeça, bacana? Pessoal, um forte abraço e até segunda pela manhã, tá bom? Então eu vou ver se eu consigo manter as noites, tá? Sempre um dia antes, ou seja, de vez eu fazer segunda de manhã, eu faria domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, quinta à noite e sexta à noite também, tá? Então tentar organizar o horário ali, fechamento do pregão, a gente já fazer as análises, tá? Beleza? Então forte abraço.